Deus se importa conosco, amém? Mas tem algo em específico que Deus se importa muito, muito. Deus se importa com o estado da sua mente. Você consegue dizer isso para alguém? Diga: Deus se importa com o estado da sua mente. Deus anseia que a sua mente esteja centrada, esteja em conexão com Ele. Sim ou não? Deus se importa com a sua mente. Por quê? Porque a mente, meus amados, a nossa mente é a central de controle da sua vida. É a sua mente. É na sua mente que o controle que determina o que você escolhe como estilo de vida, é na sua mente que acontece essa decisão, esse posicionamento. É na sua mente. A grande batalha espiritual, meus amados, entenda isso, tá? A grande batalha espiritual que acontece entre as trevas e a luz, ela acontece pelo controle do quê? Pelo controle da sua mente. Se ela domina a sua mente, ela domina o seu estilo de vida. Se ela domina a sua mente, ela domina a sua casa, ela domina o seu casamento, a sua família, ela determina as suas opções, sim ou não? Então a grande batalha acontece pelo controle da sua mente. As coisas que hoje talvez possam roubar o espaço de Deus na sua agenda, um dia foram coisas que ocuparam primeiro a sua mente. E hoje elas ocupam o seu tempo. Quem está entendendo? Então tudo antes ocupa um lugar na nossa mente. Não sei se você tem um conhecimento acerca do judaísmo, né? Mas no judaísmo, depois que o menino completa uma determinada idade, 13 anos, né? Ele passa por uma festividade, uma celebração chamada Bar Mitzvah. Quem já ouviu falar sobre um Bar Mitzvah? Então o menino de 13 anos, ele passa a usar uma coisa chamada tefilim. Quem já ouviu falar de tefilim? Poucas pessoas ouviram falar sobre tefilim. Tefilim, meus amados, são duas caixinhas, que contêm 4 parágrafos da lei do Senhor, 4 parágrafos da Torá, que são usadas em 2 lugares. Coloca a imagem para mim aqui. Isso, ó. Vocês estão vendo? Isso é um soldado israelense. É um soldado. E ele está usando os 2 tefilim. Um na testa e um no braço. Vocês estão conseguindo enxergar? Quem não está conseguindo enxergar, tira as escamas dos olhos agora, Jesus. Deixa eles ver. Permita que eles vejam. Então sempre é usado nesses 2 lugares específicos. No braço, junto ao coração. E na testa. Na sua cabeça. Ok? A do coração, ela se estende pelo braço. Como você viu, ela vai sendo enrolada pelo braço até o dedo médio. E a da cabeça, ela se estende pelas pernas. Talvez você não sabia disso, né? Mas ela se estende pelas pernas. E há um simbolismo profético muito poderoso nisso, dizendo que a mente e as emoções que liberam a energia e o comando sobre todo o nosso corpo, elas estão submetidas à vontade de Deus. Amém? Vocês entenderam? Estão pegando? Jeremias capítulo 31, abre comigo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Aqui o Senhor libera uma promessa de aliança sobre o seu povo. Jeremias 31, 33. Lembre-se daquilo que eu falei. Deus se importa com o estado da sua mente. Jeremias 31, 33 diz assim: eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, meu povo, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha lei. Aonde? Na mente deles. E as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, que é os seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu
povo. Amém? Aonde o Senhor disse que gravaria os seus mandamentos? Na mente e no coração. Os sentimentos podem influenciar a mente no ser humano, sim ou não? Os sentimentos influenciam de diversas formas. Em relacionamentos, sim ou não? Quem já se envolveu com alguém que parecia um príncipe? Mas depois se tornou, você sabe o quê? Esses dias estava uma trend aí no Instagram, uma trend. Vocês viram como eu sou moderno, cara? Uma trend no Instagram. As mulheres estavam postando fotos de quando elas casaram com os maridos. E elas estavam falando, olha só, como é que ele era quando eu comprei na planta. Quem já viu? Só que tinha uns rapazes ali, que tipo assim, a obra parou, o prédio abandonou, e aí, assim, só Jesus na causa, naquela vida ali, só Jesus. Entende? Mas naquele momento o sentimento falou mais alto. O sentimento de comprar alguma coisa que você não precisa, de querer passar o resto da sua vida com alguém que na verdade é só um fake news, assim, sabe? Os sentimentos podem influenciar a nossa mente, mas quem toma a decisão é o coração ou é a mente? Quem toma a decisão é a mente. É a mente. Sempre quem vai tomar a decisão é a mente. Sempre, sempre, sempre. O coração nunca vai tomar a decisão. O coração sempre vai influenciar. Está entendendo? Mas quem toma a decisão é a mente. Eva foi tentada onde? Eva foi tentada no coração. Eva foi tentada no seu emocional. Se você comer disso aqui, você vai ser como Deus. Uau! Quem não quer ser como Deus? Cheio de sabedoria, cheio de poder, uau! Eva foi tentada no coração. Mas quem tomou a decisão de comer do fruto foi a mente de Eva. Foi a mente, sim ou não? Adão foi tentado onde? Adão foi tentado no coração, nas suas emoções. Quem chegou para ele? Foi Eva. A mulher chega para você como? Meu amor, eu estava com uma ideia. Uma ideia assim me ocorreu para o próximo domingo, amor. Pensa comigo, uma cabine. Entende? A mulher chegou para ele, meu irmão. E o que você não faz pela sua mulher, não é verdade? Mas quem tomou a decisão foi a mente de Adão. Foi na mente que ele decidiu. Por isso Deus se importa tanto com a nossa mente. Porque foi Deus que nos fez. E Ele conhece cada milímetro quadrado do nosso ser. Ele sabe que a nossa mente controla todas as nossas escolhas. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra traz um texto muito conhecido, e esse texto, inclusive, se eu não me engano, foi um texto que eu mencionei, um texto que estava dentro da pregação no domingo passado. Se eu não me engano. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação das vossas roupas, é isso? Não é isso? Pela renovação da sua maneira de usar os cabelos, pela sua maneira de rapar o sovaco ou não rapar o sovaco. É isso que o texto diz? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Nossa mente. E essa renovação vai provocar o que em nós? Uma experiência acerca da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Esse texto, esse versículo, ele se divide em 3 partes, amados. 3 partes. Diga atitude, processo e resultado. Um único versículo se divide em 3 partes tão importantes. E essas 3 partes,
Elas só se tornam completas e plenas quando elas estão funcionando juntas. Juntas. O que eu percebo, na maioria das vezes, é que existe uma grande quantidade de pessoas que tomam a atitude, ou seja, a primeira parte desse texto, a atitude de não se amoldar mais ao sistema desse mundo. Então ela muda o sentido da sua corrida. Ela muda o sentido da sua vida. Ela passa a andar na contramão do sistema. Então ela não está se relacionando mais com as mesmas pessoas que constantemente levavam ela para o buraco. Ela não tem mais as práticas pecaminosas. Ela não anda mais na impureza. Ela não mente mais. Um monte de coisa ela deixa de fazer. Porque ela não está mais amoldada ao padrão do sistema desse mundo. Tudo aquilo que ofende a santidade do Senhor, ela deixou para trás. Mudou a direção. E agora o que ela quer? Ela quer andar com Jesus. Tem alguém aqui que quer andar com Jesus, além de mim? Uau, glória a Deus. Então qual é o grande problema, pastor? Porque tomou atitude. As pessoas querem andar com Jesus. O grande problema é a negligência da segunda parte do versículo, que é deixar que a sua mente seja transformada. E isso é um processo. Como assim, pastor? Amados, tem muita gente andando com Jesus. Tem muita gente. Hoje tem muita gente andando com Jesus. Ontem tinha muita gente andando com Jesus. Nos dias que ele estava pisando na terra, na sua forma carnal, tinha um monte de gente andando com Jesus. Um monte de gente. Mas também tem um monte de gente que não está vivendo como Jesus, mas está andando com Ele. Você entende o que eu quero dizer? Aleluia, estão aqui? Então essa pessoa, ela anda com Jesus. Ela está caminhando com Jesus, mas ela continua pensando como um mundo. Ela ainda pensa como um mundo. Eu não estou falando de uma forma tão pejorativa acerca do pecado. Eu não estou falando daquela pessoa que ela está aqui no culto, mas na segunda-feira ela está adulterando. Na terça-feira ela está roubando. Na quarta-feira ela está mentindo. Não, na quarta-feira ela vem para o culto. Na quinta-feira ela está mentindo. Eu não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando de alguém que está andando com Jesus, mas na cabeça dela, acerca dos princípios, dos valores, das diretrizes da sua vida, ela continua pensando como o mundo. E meus amados, nós vemos isso acontecendo até mesmo em alguns momentos com os discípulos. Com os discípulos. Em certo momento Jesus, ele precisa passar ali por Samaria, e o povo de Samaria não recebe Jesus muito bem. Não recebe Jesus como ele deveria ser recebido. Então 2 dos discípulos, o Tiago e o João, olhando para essa situação, chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu e mate todo mundo aqui? O Senhor quer que a gente faça? Porque eu notei que eles não te receberam bem aqui. Eu estou andando contigo, Jesus, eu sei quem você é. Você quer que eu peça fogo e mate todo mundo aqui? Jesus olha para ele e fala aí: eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Quem falou isso não era um estranho, era alguém que estava andando com Jesus. Jesus reúne a galera, os seus discípulos, e fala: olha, convém que eu padeça, que eu passe um certo trabalho na mão daqueles que buscam, né, o meu mal, dos fariseus, saduceus, e tal, e patati, e patatá também. E é o seguinte: convém que eu morra na cruz, e que eu ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava compartilhando com eles uma coisa que era inevitável. O processo de salvação da raça humana dependia disso. Pedro calmamente se levanta e chama Jesus de canto. Ele não ia fazer isso na frente de todo mundo. Ele chama Jesus de canto e a palavra fala que ele repreende a Jesus. Pedro chega: nunca que isso vai acontecer contigo. Lê o texto. Jesus, nunca. Jamais. Pedro estava botando todos nós no buraco, meu irmão. Pedro estava falando: jamais eles vão ser salvos, jamais. Tu na cruz, Jesus? Mas, credo, no que depender de mim.
Pedro, cara, o cara da revelação, o cara que falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro. Jesus chama Pedro da mesma forma e fala: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E o restante do texto fala assim: ó, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você o quê? Você não mente. Mente. Você não pensa nas coisas de Deus. Você só pensa nas coisas dos homens. Andavam com Jesus, mas naquele momento não pensavam como Ele. Andavam com Jesus, mas os seus pensamentos ainda não haviam sido transformados. Por isso é possível ser alguém que aparentemente anda com Jesus, mas que continua organizando a sua vida como o mundo. Continua determinando as suas prioridades como o mundo faz. Gerenciando a sua vida como o mundo gerencia a vida de qualquer outra pessoa. Definindo a escala de valores da sua vida segundo a escala de valores que o mundo tem proposto. Mas ela está andando com Jesus. Abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Versículo 17. Esse texto também está em Mateus, está em Lucas, mas eu gosto desse por um detalhe simples, porque fala que Jesus o amou. Olhou para ele e o amou. Esse é o único texto que fala nessa história. Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, ele passou pelo processo do bar mitzvah, ele botava a caixinha na sua cabeça, botava a caixinha próxima do seu coração, ele meditava nas escrituras e as praticava. Essa era a realidade dele. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Essa é a história do jovem rico. Jesus foi escolhendo o pescador que estava tudo arrebentado e o outro irmão dele, e um era isso, o outro era coletor de impostos, odiado pelo seu povo. Então esse rapaz era a possibilidade de ter o mais limpinho para ser um discípulo dele. Alguém que amava as escrituras, os mandamentos e as praticava. Jesus olhou para ele e o amou. E disse para ele: falta ali uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? O que esse rapaz fazia de errado em relação à lei? Nada. Esse rapaz, desde a sua adolescência, ele buscava obedecer e praticar os mandamentos, ele buscava ser irrepreensível na lei. O que eu acho de interessante nisso aqui é a pergunta que ele faz para Jesus, porque mesmo sendo alguém que buscava ser irrepreensível na lei do Senhor, praticando os mandamentos, queridos, a pergunta que ele faz é: como ele poderia fazer para herdar a vida eterna? Isso faz sentido para você? Mesmo sendo um praticante da lei, não havia convicção alguma a respeito da vida eterna na sua mente e no seu coração. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, diz assim: há caminhos que para o homem parece certo, mas na verdade são caminhos que nos conduzem à morte. É isso que fala? Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Tudo que esse jovem fazia parecia certo aos seus olhos, sim ou não? Era como ele havia sido ensinado.
Tudo que esse jovem fazia pelo seu estilo de vida parecia suficiente aos olhos dos líderes religiosos daqueles dias. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fazia estava pautado em religiosidade. Tudo o que ele fazia estava pautado em religiosidade e não em um relacionamento real com Deus. E sabe qual é o fim da religião? O fim da religião é morte. O fim da religião é morte. Mas o caminho de relacionamento com Deus produz vida, e vida em abundância. Vida em abundância sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Amados, Jesus sabia aonde estava a mente e o coração daquele jovem. Sabia. Sabia que a mente e o coração dele estava nas suas riquezas. Jesus não estava chamando esse jovem para fazer um voto de pobreza, queridos. Tem pessoa que acredita que a vontade de Deus é que você seja pobre durante a sua vida. Isso é bíblico? Deus quer que você seja rico? Deus quer que você seja próspero. Próspero. E o que é ser próspero? É não ter falta de... Não é ter tudo. É não ter falta de nada. Amém? Não falta recurso, não falta amor, não falta paz, não falta graça. Isso é prosperidade. Amém? Então Jesus não estava chamando esse jovem para fazer um voto de pobreza. Esse jovem, o estilo de vida dele já não se amoldava mais ao sistema do mundo ao seu redor. Ele guardava os mandamentos, mas Jesus o chama para dentro de um processo que transformaria a sua mente. Jesus o chama para dentro de um processo que iria desconstruir prioridades e valores mundanos que ainda governavam a mente daquele jovem. Um processo que migraria toda a confiança que aquele rapaz colocava sobre as suas riquezas e colocaria agora sobre o Senhor, sobre o seu poder, sobre o seu cuidado. Quem está entendendo? Aleluia? Amados, quantos de nós andamos com Jesus? Quantos de nós vestimos camisetas que falam de Jesus? Toda hora sai uma marca nova de camiseta gospel, mas camiseta bonita, diferente, com uns modelos bacanas, sabe? Tem a grife do Flame também, né? Agora, né, Mike? Vocês viram as camisetas do Retiro, como ficou legal? Olha, levanta aí, Bruno. Olha só que linda a camiseta. Olha só. Glória a Deus, tremenda. Dá uma voltinha, Bruno. Isso. Top demais. Do Teens também. Tem todos os estilos e tamanhos e cores. Então a gente veste camiseta falando de Jesus. A gente posta coisas que falam de Jesus, sim ou não? Você posta coisas de Jesus? Né? Mas posta direitinho, não tira aquela tua foto meio sedutora assim e bota um versículo. Não faz isso. Faz isso. Não confunde as coisas, amém? Mas a gente posta coisas que falam de Jesus nas nossas mídias sociais. Quando você ora em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós vamos aos cultos onde Jesus está presente, amém? Jesus está presente, amém, queridos? Eu creio que Jesus está presente. A sua presença é real. E nós frequentamos cultos onde Ele está presente. Nós ouvimos ministrações que falam sobre Jesus, que falam sobre o que Jesus ensinou. Vivemos dessa maneira, mas a mente ainda pensa como o mundo. Anda com Jesus, mas ainda acha como o mundo, sente como o mundo. E a grande verdade, queridos, é que todo mundo quer andar com Jesus. Quem é que não quer andar com Jesus, meu irmão? Tá com Jesus, tinha que pagar um imposto, ele falou, pega lá na boca do peixe, meu. Você é liso, sem nada. Você com uma fome desgraçada. Daqui um pão. 5.000 come. E no final ainda tem um cesto só para você. 12 cestos foram juntados no final. Quem está entendendo? Quem é que não quer andar com Jesus, meu irmão? Então todo mundo quer andar com Jesus, mas poucos querem andar como Ele anda. Poucos querem andar como Ele anda. Andar com Jesus, meus amados, não fez a maioria das pessoas que andavam com Ele serem como Ele. Amém? Aqueles que se tornaram como Ele foram aqueles que abandonaram uma mente paralela. Abandonaram para receber a mente que Cristo tinha. Andar em paralelo é fácil, sim ou não?
Sim ou não? Andar em paralelo é fácil. Dá para manter a mesma direção, dá para manter uma distância próxima, dá para manter o mesmo ritmo, a mesma velocidade. Vocês estão aqui, família? Aleluia? Mas andar em paralelo dessa maneira fala sobre aquilo que é natural, não sobre aquilo que é espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Irmão, eu espero que você tenha vindo com fome hoje, amém? Eu estou com vontade de pregar a palavra, amém, queridos? Você está com fome? Amém. Aleluia. 1 Coríntios 2, 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais, verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós estamos falando de transformação da mente, querido, pelo Espírito, chega um momento que não dá para andar paralelamente. Não dá. Você já viu alguém andando paralelamente? Já viu? Não, vocês não estão aqui. Eles não vão. Vem cá, Gustavo. Vem cá. O que é andar paralelamente? William com a sua mão ali, fique de pé, William. Paralelamente é como é que é? Olha aí. Como se fosse aquele cara que o avião está vindo. Ele, né? Obrigado, William. Vamos andar paralelamente, Gustavo? Estamos andando paralelamente. Amém? E as pessoas estão andando com Jesus assim. Elas acham que andar com Jesus é isso aqui. Filma eu. Vai olhando para mim. E elas vão andando com Jesus, cara. Vão andando com Jesus. Pode virar, é de graça. Isso. Vocês estão me vendo aqui? Ó, estou aqui atrás de você, querido. Todo torcicolo em nome de Jesus. Desapareça agora. Ó, estão andando com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Eu sou Jesus. O Gustavo é alguém que está andando com Jesus. E ele acredita que dá para andar a vida toda com uma mente paralela à mente de Jesus. O que ele não entende é isso aqui, ó. Ele está andando lado a lado, sim ou não? Sim ou não? Na mesma frequência, sim ou não? Na mesma frequência. Só que o Gustavo, ele continua com a sua mente nas coisas de baixo. Enquanto Jesus, a mente do Senhor, fala das coisas que são de cima. Só que ele não percebe isso. Ele não percebe. Então ele continua cheio de achismo, ele continua cheio dos valores do mundo, ele prefere ouvir o cara da internet, não sei de onde, eu não estou falando nem pastor, porque hoje o que mais tem é gente com opinião bíblica, que não faz nenhum devocional. Não é verdade? Essa é a grande verdade. Ele continua dessa maneira. Só que ele continua nesse fluxo, enquanto Jesus está andando num caminho que é mais alto, meu irmão. Num caminho que é mais alto. Tratando das coisas que são prioridade do alto. Quem está entendendo? E eu continuo na mesma, com a minha mente. Prioridades diferentes das prioridades de Jesus, valores diferentes dos valores dele, padrão de santidade diferente, padrão de compromisso e aliança diferente, enquanto Jesus continua, na verdade, num caminho mais alto. E aí chega um dia que, de repente, o que acontece? O meu coração está frio. O meu coração está frio. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho vontade de orar. Eu não consigo orar. Quem já ouviu alguém falar assim, eu não consigo orar? Hã? Eu não consigo orar, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo ler a palavra. Quando alguém fala isso para mim, como é que eu imagino que está essa pessoa? Ela está num cativeiro, sequestrada. Está num cativeiro.
passaram o silver tape nos olhos dela, passaram o silver tape na boca dela, amarraram ela numa cadeira, e ela está lá presa, porque ela não consegue. Ela não consegue. Ela só consegue ir trabalhar, ela consegue cozinhar, ela consegue dar um rolê, ela consegue fazer tudo. Ela só não consegue orar, ela não consegue ler a palavra, ela não consegue ter tempo com Deus, ela não consegue cultuar, ela não consegue essas coisas. Por quê? Porque ela está andando na linha de baixo, enquanto Jesus está, ó. Quem está entendendo? E aí o coração fica frio. O coração fica frio, a mente fica cauterizada. E aí o que acontece? Eu passo a buscar alguém para responsabilizar a respeito do meu estado. A igreja é isso. Por que você não vai na igreja? Porque a igreja é assim. A igreja é assada. Porque a igreja tem a parede preta. Não, porque a igreja é muito clara. Vocês riem, mas eu já ouvi isso. Pastor, eu não vou lá na igreja, porque na hora do louvor vocês deixam meia luz. E aí eu sinto sono. Aí esse amado tocava na noite. À noite é tudo claro, né? Bem alerta. Entende? Eu não vou porque a igreja é parede preta, a igreja é parede branca, a igreja é parede cinza. Eu vou pintar mais uma parede branca. Porque aí nós pega todo mundo. Quem gosta da parede branca vem, quem gosta da parede preta vem, quem gosta da cinza tem aquela lá. Não gosto, pastor, tem aquecimento queimado. Tem a madeirinha na frente aqui, todos os estilos. Amado. Porque as pessoas da igreja, meu irmão, o melhor lugar do mundo é estar no meio das pessoas da igreja. Olha ao seu redor. Melhor lugar do mundo. É careca, é cabeludo, é gordo, é magro. É dentuço, é banguelo. É recém-convertido, é crente velho, cheio de ranço. Multiforme graça só tem eficácia num ambiente como esse, querido. Onde todos são diferentes uns dos outros. Se todo mundo tem que ser igual, se todo mundo é igual, a graça não precisa ser multiforme. Aleluia? O melhor lugar é esse, meu irmão. O melhor lugar é esse. Sabe por que na igreja primitiva eles conseguiam confessar os seus pecados uns aos outros? Porque eles entenderam que na carne deles, nenhum deles valia nada. Quem sou eu para julgar o seu pecado, querido? Se eu também sou um sem vergonha. Quem sou eu? Você está sujo, meu irmão? Eu te empresto meu paninho aqui. Não está tão limpo, porque eu acabei de me sujar. Eu me limpei aqui. Você está entendendo? Igreja é isso, querido. Mas a igreja é assim, as pessoas isso, os pastores são aquilo outro. O pastor lá, meu Deus, a palavra dele é muito, não sei. Eu saio de lá doído. Eu gosto da outra lá que eu saio, parece que eu saio de uma sessão de massagem. Meu irmão, a porta é estreita, irmão. A porta é estreita. E eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Que naquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, nenhum daqueles que Ele confiou a mim se perca. Essa é a minha responsabilidade diante dEle. Você está entendendo? Vocês não são uma plateia. Vocês são um comigo. Cuidado, princesa, com esse vidro. Não, é de boa, irmão, relaxa. É só por causa do vidro. Aqui é família, meu. Aqui é família. Você é visitante hoje, né? É assim, ó, não entendeu? Nós somos família, meu. Deixa a menina, velho. Eu não sou xarope com essas coisas, não. Vinde a mim os pequeninos, deixa correr. Deixa correr. Ixi, relaxa. Hoje é a mesa, ó. Estamos na mesa para celebrar. Essa é a igreja. Aleluia. Então aí começa, a Bíblia não é assim. A Bíblia não é assim. Jesus não era bem assim. Por que isso acontece? Porque lá atrás tomou a atitude de não se amoldar a esse mundo, mas não permitiu que Jesus renovasse a sua mente. Não permitiu.
e por não permitir que a sua mente fosse moldada, fosse renovada, ele nunca conheceu a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Entende? Por isso ele não sabe que direção tomar, aonde ficar, o que fazer, porque ele não conhece nenhum dos níveis da vontade de Deus. Não há clareza nisso. Ele não entende. Ele não conhece. Pessoas deixam Jesus por não terem mentes renovadas, não pensarem como Ele, não sentirem como Ele, não viverem como Ele, não possuírem as mesmas prioridades e não enxergarem a vida sobre a mesma ótica da palavra revelada. Andar com Jesus, meu irmão, fala para quem está do seu lado, para ele dar uma acordada aí. Fala para ele, andar com Jesus vai fazer de você um seguidor, mas ter a mente de Jesus vai fazer de você um discípulo, alguém que é um com Ele, alguém que é um com o Pai. E um discípulo maduro entendeu o seu propósito. Amém? Qual é o propósito, pastor? Posso falar mais um pouquinho? 5 minutinhos? Amém? Querido, todo discípulo tem um propósito de se tornar um discipulador. Todo discípulo deve se tornar um discipulador. Eu sou pastor, amém? Nessa dinâmica, eu sou pastor e você é o quê? Você é o quê? Não, eu sou pastor. Você é o quê? É o quê? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Vocês falaram que são discípulos, mas a grande maioria não pensa como discípulo, pensa como ovelha. E esse é o grande problema. Quando isso muda? Quando isso muda? Tem pessoas que isso não muda nunca. Não muda nunca. Essa é a grande problemática da igreja contemporânea. O Dilson mandou para mim, essa semana, um trecho de uma ministração que eu já havia ouvido. Um pastor bem conhecido. Irmãos, existe crente de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 anos, de 30 anos de igreja, que ele ainda acredita que ele é uma ovelhinha. Ele acredita que ele ainda é uma ovelhinha. E ele continua, bé, bé, me limpa, me alimenta, me vigia enquanto eu estou sendo tentado aqui no meu celular, pastor. Me vigia. Eles nunca assumem uma posição coerente a uma mente renovada em Cristo. Nunca assumem uma posição de responsabilidade para que eles possam se levantar como alguém que cuida dos outros. Sabe onde a nossa mente deveria entender onde estão as ovelhas? Sabe aonde? Lá fora. Lá fora. Essa deveria ser uma reunião de presbitério. De presbitério. Homens e mulheres com uma mentalidade de pastoreio. Homens e mulheres que entendem que foram enviados ao mundo para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel, o reino de Deus. Entende? E por que isso não acontece? Porque continuamos pensando que somos ovelhas. Quando a igreja se tornar uma multidão de maduros, de pessoas maduras, com uma mente renovada em Cristo Jesus, as ovelhas perdidas que estão lá fora serão encontradas. Serão. Há quantos anos você luta contra o mesmo pecado, a mesma dificuldade, o mesmo desânimo? Quantas igrejas você já rodou por aí para hoje você chegar aqui e ouvir uma palavra que está confrontando essa atitude de sempre? Eu estou desanimado, eu vou parar, eu vou abandonar. Até quando? Até quando? Até quando, meus amados? É preciso ter uma mente renovada em Cristo Jesus, para que você possa deixar de ser órfão e se torne filho. Para que você deixe de ser alguém que tem uma mentalidade de pedinte e encontre em Cristo uma mente de alguém que é abençoador. Entender que você é a bênção. Entender que Deus colocou você no mundo para brilhar a sua luz. Para ser a mão do Senhor na vida de outro. Precisa de uma mente renovada para que você deixe de pensar como um escravo e comece a entender que o Senhor te colocou assentado junto aos príncipes. Esse é o seu DNA espiritual, querido. O que a palavra fala?
que o Senhor nos ordena? Ele pede para que nós venhamos pedir ao Senhor da seara, manda mais ovelhas, é isso? Hã? Não é isso que o texto fala? Achei que vocês iam falar que sim. Não, meus irmãos. Ele nos ordena para pedirmos ceifeiros para uma grande colheita. Ceifeiros para uma grande colheita. Meu irmão, se você é novo na fé, olhe para mim. Se você é novo na fé, você está dando seus primeiros passos. Irmãos, eu vou falar, a gente está vivendo uma época tão gostosa da nossa vida, de lidar com alguns novos convertidos, sabe? Teve uma situação muito inusitada, eu acho que eu tenho liberdade para compartilhar, nós amamos essa vida, dessa pessoa, e ela era totalmente crua em relação às coisas, da dinâmica da igreja. E ela foi convidada a vir num culto de ceia, a primeira vez, né? E na cabeça dela, poxa, ceia, no final vai ter um bifezinho, uma coisa assim. Você entende? Eu digo para você, isso é tão gostoso, cara. Ver a pureza do coração de alguém. Entendeu? Não é alguém que chega aqui de 20 anos de crente, na nossa igreja, e por não entender o que é mesa do cordeiro, fala, não, eu não vou tomar a ceia, né? Não vou tomar a ceia porque não é a minha denominação. Ou aquele que não é batizado não pode tomar a ceia. Me traz um texto bíblico aqui. Vamos para uma disputinha teológica. Para a gente definir os passos. Você está entendendo, meu irmão? É gostoso demais você lidar com a pureza de um novo convertido, do que com a dificuldade, o ranço de alguém que não quer mudar a mente. Não quer. Não quer deixar de ser aquela ovelha sarnenta para se tornar um apacentador. Está entendendo? Sim ou não? Então, se você é novo na fé e precisa de cuidados, como alguém que é novo na fé, não tem problema. Sabe por quê? Porque você está vivendo o tempo certo do processo de Deus na sua vida. O tempo certo. O tempo certo, meu irmão. Não esquenta a cabeça, não. Deus está renovando a sua mente. Agora, se você não é novo na fé, mas ainda precisa de cuidados como um novo convertido, isso quer dizer que você cultiva uma mente paralela. Uma mente paralela. E negligenciou o processo de renovação da sua mente em Cristo Jesus. E por isso você ainda berra. Ao invés de você estar na linha de frente. Comigo e com outros. Colhendo os feixes da grande colheita. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia? É por isso que essas pessoas ainda querem que eu deixe as 99. As 99 que imaginam que depois de um culto de ceia vai ter um bifezinho. Pessoas tão puras, inocentes, eles querem que eu deixe as 99 para ir atrás dele. No lugar onde ele escolheu se perder, sabendo da verdade. Sabendo da verdade. Sendo ministrado sobre a comunhão do corpo de Cristo. Sobre a importância da unidade. Ele quer que o pastor deixe as 99 para ir atrás dele. Porque ainda continua sendo com essa cabecinha de ovelha. Entra ano e sai ano. Vem unção em cima de unção. Vinho novo em cima de vinho novo. E nada muda. Porque não se posicionou diante de Deus com uma mente renovada em Cristo Jesus. Está entendendo? Cutuca o teu irmão e fala, é agora ou nunca. É o teu momento, meu irmão. Para de desculpa em desculpa, sabe? Fica migrando. Ele está aqui. Aí ele vai para aquela outra lá. Ela vai para outra. E a outra. E a outra. Aí fez o circuito. Aí o problema não é a igreja, o problema é o pastor. Aí troca de pastor. E vai, e vai, e vai. Aí o problema é a esposa. O problema é o marido. Aí troca de marido, troca de esposa. Aí o problema é os filhos. Aí troca de filho, faz o filho com outra pessoa. O problema é o emprego. Aí troca de emprego.
problema é a família, troca de família. Faz tudo isso, mas não entende que o problema está nele mesmo. O problema está num posicionamento que ele nunca tomou. O problema está na responsabilidade que ele nunca tomou sobre si. O problema é a mudança de mente que ele nunca se submeteu a sofrer, a viver. O problema está na renúncia que ele nunca abraçou. O problema está no morrer para si mesmo, que ele nunca praticou. Você está entendendo, meu irmão? Olhe para mim. A igreja que Jesus Cristo vem buscar é uma igreja madura. É uma igreja madura. É uma noiva madura. Criança pode casar? Criança pode se relacionar intimamente? Sim ou não? Então uma noiva tem que ser o quê? Madura. Madura. Igreja sendo a noiva de Cristo, ela precisa ser madura. Só uma noiva madura consegue fazer o quê? Gerar. Só uma noiva madura consegue gerar. Só uma noiva madura está preparada para isso. Amém ou não amém? Amém? Jesus sabe exatamente o que controla a sua mente. Ele vai nesse mesmo lugar. Então para de fugir. Para de fugir. Ele vai te encontrar em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar. Sempre vai te encontrar. Então para de fugir com uma mente paralela. O que hoje te deixa dessa forma? Com pensamentos paralelos. Com uma mente paralela. Eu pergunto isso para você porque Jesus está te chamando para um lugar de relacionamento. Um lugar de intimidade, onde os pensamentos são os mesmos pensamentos que ele tem. Um lugar de relacionamento onde os sentimentos são os mesmos dele. As prioridades e os valores são os mesmos que ele tem. Onde o tempo, a velocidade e a intensidade são os mesmos que o dele. Então o que mantém você em paralelo? O que mantém você impedido de andar num caminho mais alto, de subir a escada com Jesus? Qual é o tipo de mente que você tem carregado na tua caminhada com Jesus? Os seus valores, suas prioridades, seus padrões são mais parecidos com os de Jesus ou são parecidos com alguém que é comum nesse mundo? Você já parou para pensar sobre isso? A tua rotina é mais parecida com um homem comum, uma mulher comum desse mundo? Ou mais parecido com uma rotina que constantemente está sendo tocada pelo céu? Constantemente está sendo guiada por Jesus? Você se parece mais com quem? Quem está entendendo? Jesus colocaria o selo de aprovação? Ou não?